Na noite de 30 de outubro de 1503, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, algo aconteceu que abalou o mundo cristão até sua fundação. Sob tetos abobadados, construídos para honrar o divino, 50 mulheres nuas rastejavam pelo chão de mármore gelado. Cardeais e bispos permaneciam paralisados, seu silêncio mais pesado que o próprio ar. E no centro de tudo isso, observando, sorrindo, até mesmo rindo, estava o Papa Alexandre VI. Ele presidia a cena como se fosse sua própria celebração perversa. Mas o que as testemunhas viram naquela noite foi apenas o ato de abertura. O verdadeiro pesadelo ainda não havia começado. O que se seguiu seria tão depravado, tão violentamente oposto à própria ideia de santidade, que até os cronistas mais endurecidos, séculos depois, lutaram para registrá-lo sem hesitação. Esta é a história de Lucrécia Borgia, uma mulher aprisionada em uma dinastia, onde o poder importava mais do que sangue, fé ou dignidade humana. Uma mulher cuja noite de núpcias se transformou em uma das manchas mais negras da história do Vaticano. No outono de 1503, os sinos de São Pedro ecoaram por Roma, carregando notícias que rapidamente consumiram toda a Itália. O Papa havia anunciado que sua filha, viúva 2 vezes sob circunstâncias encharcadas de suspeita, casaria novamente. Mas desta vez não haveria palácio distante, nenhum salão nobre discreto. A cerimônia aconteceria dentro do próprio Vaticano, nos aposentos papais, sob afrescos sagrados e símbolos destinados a representar o julgamento celestial. O noivo escolhido para Lucrécia era Alfonso d'Este, o jovem herdeiro do poderoso Ducado de Ferrara. Para o resto da Itália, essa aliança parecia um triunfo político. Para Alfonso, parecia mais uma execução silenciosa. O passado de Lucrécia era infame. Seu primeiro marido havia fugido de Roma, alegando que assassinos foram enviados atrás dele. Seu segundo foi estrangulado nas escadarias do Vaticano, rumores apontando diretamente para seu irmão César Borgia. E agora outro Alfonso estava sendo amarrado à família Borgia. Ele conhecia o perigo, todo nobre na Itália conhecia. Desesperado para escapar do que sabia que estava por vir, Alfonso tentou de tudo. Desculpas diplomáticas, atrasos, súplicas, através de emissários. Mas Alexandre VI não era um homem que tolerava recusa. Dentro do Vaticano, cercado por cardeais de túnicas escarlates, seu comando era absoluto. Mensageiros cavalgavam dia e noite em direção a Ferrara, com uma mensagem simples: aceitem este casamento ou sejam destruídos. Se a família d'Este resistisse, Ferrara enfrentaria os exércitos impiedosos de César. Sua dinastia poderia ser despedaçada, e a excomunhão os despojaria tanto de legitimidade quanto de aliados. A Itália entendia bem a verdade. Ninguém sobrevivia a um conflito com os Borgias. Percebendo que resistência significava aniquilação, o Duque d'Este ordenou que seu filho viajasse para Roma e se rendesse à aliança inevitável. Enquanto isso, em seus aposentos no Vaticano, Lucrécia Borgia olhava pela janela sobre a cidade eterna, sua expressão carregada de uma tristeza muito mais antiga que seus 21 anos. A Europa a pintava como sedutora, envenenadora, uma mulher que manipulava homens como peças de xadrez. Mas aqueles mais próximos dela conheciam a verdade. Ela não era uma mente mestra do engano, mas um peão preso entre um pai e um irmão, cujas ambições não conheciam limites. Seu primeiro casamento foi dissolvido, no momento em que deixou de beneficiá-los. Seu segundo marido, a quem ela genuinamente amava, foi assassinado diante de seus olhos, um destino que ela não pôde prevenir nem vingar. Suas atendentes sussurravam que ela acordava no meio da noite, agarrando o peito, tremendo de pesadelos, que se recusava a discutir. Ela sabia que este terceiro casamento não traria amor, mas mesmo ela não conseguia imaginar o que sua noite de núpcias se tornaria. Algo escuro, calculado e cruel estava se reunindo por trás dos muros do Vaticano. Os preparativos para a cerimônia avançaram rapidamente, mas a atmosfera dentro do Palácio Apostólico parecia sufocante. Servos desviavam os olhos. Cardeais murmuravam em tons abafados. Figuras estranhas passavam por corredores proibidos em horas ímpares. Rumores cresciam sobre instruções secretas.
sobre convidados trazidos através de passagens ocultas. E um homem sentia o peso de tudo isso mais do que qualquer outro. Johannes Burchard, o mestre de cerimônias do Vaticano. Ele havia presenciado inúmeros escândalos sob Alexandre VI. Festas extravagantes, subornos políticos, cargos sagrados vendidos como bugigangas. Mas algo sobre esta noite enviava um frio inquietante através dele. Ele sentia que este evento eclipsaria todos os escândalos que já havia registrado. Sentia que estava prestes a testemunhar algo, e a história lutaria para expressar. Uma armadilha havia sido preparada, dourada, polida e inescapável, e tanto noiva quanto noivo já marchavam em direção ao seu centro. Em dezembro, Alfonso X entrou em Roma com uma pequena escolta. Sua jornada desde Ferrara o arrastara através de montanhas congeladas, estradas destruídas e um pavor crescente que se instalou pesadamente em seu peito. Mas nada o preparou para a visão do Vaticano. Um colosso de pedra erguendo-se sobre a cidade, metade banhado em luz de velas, metade perdido em andaimes. Parecia menos o coração do cristianismo e mais uma fortaleza construída para engolir aqueles que ousassem opor-se a ela. Dentro, a recepção foi avassaladora. Alexandre VI sentava em seu trono, trajado em branco e dourado brilhantes, que refletiam à luz das velas como metal fundido. Ao seu lado estava César, silencioso, imóvel e aterrorizante em sua contenção. Embora tivesse apenas 26 anos, já era temido em toda a Itália. Famílias inteiras desapareciam sob seu comando. Cidades se rendiam à sua aproximação. Quando seus olhos fixaram em Alfonso, o significado foi inconfundível. Você não é um convidado aqui. Nas semanas seguintes, Alfonso suportou humilhação, disfarçada de celebração. Em banquetes, era sentado ao lado de cortesãs, enquanto clérigos de alto escalão observavam, com diversão mal contida. Em caçadas, César exibia uma habilidade brutal, que parecia mais um aviso do que esporte. Durante recepções, Alexandre VI fazia comentários pontuais sobre os fins trágicos dos maridos anteriores de Lucrécia. Cada gesto carregava a mesma ameaça silenciosa. Você nos pertence agora. E a pior parte, o verdadeiro horror deste casamento, o momento sobre o qual a história sussurraria por séculos, ainda não havia começado. Havia caçadas, onde César exibia seu domínio, com precisão fria e sem esforço, lembrando Alfonso com cada flecha e cada besta caída, que ele comandava não apenas exércitos, mas o próprio medo. Havia recepções onde Alexandre zombava dos destinos dos maridos anteriores de Lucrécia, diante de toda a corte, insinuando quase alegremente quão curta tendia a ser a vida de um genro Borgia. Alfonso tentou preservar o que restava de sua dignidade, mas naquele ponto ele era um prisioneiro envolto em cerimônia. Suas próprias noites eram mantidas isoladas no Vaticano sob desculpas frágeis. Ele dormia em quartos vigiados dia e noite por guardas papais. Cada hora que passava revelava a verdade mais claramente. Ele havia entrado em uma armadilha e não havia caminho de volta. O casamento era apenas uma fachada. O propósito real era muito mais vicioso. Os Borgias pretendiam quebrar o orgulho da família d'Este, humilhá-los diante da Itália e mostrar a todas as casas nobres, de Florença a Nápoles, que sua vontade poderia esmagar qualquer linhagem, não importa quão antiga ou poderosa. Enquanto Alfonso suportava esse cerco psicológico silencioso, preparativos de natureza muito diferente estavam se desenrolando nas profundezas do Vaticano. César assumiu o comando pessoal do banquete da noite de núpcias, e sua visão ultrapassou em muito o que até os círculos mais decadentes de Roma ousariam sussurrar em voz alta. Por trás de portas fechadas, César reuniu-se com seu pai para finalizar os detalhes. Detalhes que teriam horrorizado qualquer alma que ainda mantivesse a igreja em reverência. 50 das cortesãs mais impressionantes de Roma foram cuidadosamente selecionadas e levadas para câmaras secretas sob o palácio. Não eram prostitutas comuns, mas mulheres educadas e refinadas que frequentavam os salões dos nobres. Muitas tremeram quando souberam o que o Papa esperava delas, mas nenhuma ousou desafiar o chefe da cristandade. Elas foram ordenadas a se vestir
com veludo e seda luxuosos, roupas que depois seriam compelidas a remover. Foram escoltadas através de passagens ocultas, guiadas por luz de lanternas, para que na noite do casamento pudessem ser canalizadas para os aposentos papais sem aviso. Servos que testemunharam esses preparativos faziam o sinal da cruz repetidamente, sussurrando orações que grudavam em seus lábios como geada. Eles sabiam que algo profano havia começado a surgir dentro dos muros do Vaticano. Até Lucrécia sentiu isso. Embora fosse deliberadamente excluída da maioria dos preparativos, ela sentia a tensão escura engrossando no ar. Suas criadas relatavam rostos desconhecidos deslizando pelos corredores, cortesãs aparecendo em salas onde não pertenciam, e seu irmão César circulando com um sorriso que congelava o sangue delas. Na noite anterior ao casamento, incapaz de suportar a atmosfera sufocante, Lucrécia fugiu para a Capela Sistina. Sob o vasto e trovejante céu de Michelangelo, sob a mão pintada de Deus alcançando Adão, ela caiu de joelhos. Ela não orou por amor ou felicidade, mas por resgate. Uma intervenção, um sinal, qualquer coisa. Mas a capela permaneceu em silêncio. O divino parecia impossivelmente distante. As velas tremulavam no ar de inverno, esgueirando-se através de rachaduras antigas, como se lutassem para permanecer vivas. Do lado de fora, o Vaticano se preparava para uma celebração que borraria a linha entre ritual sagrado e corrupção inominável. Em sua câmara, Johannes Burchard, o mestre de cerimônias, revisava o protocolo final. Sua mão tremia enquanto mergulhava sua pena na tinta. Ele entendia muito bem que o que estava prestes a registrar seria ou enterrado para sempre, ou permaneceria como o documento mais condenatório na história da Igreja. A noite de 30 de outubro de 1503 se aproximava, e com ela um exetáculo que arrastaria até mesmo as paredes do Vaticano para mais perto do inferno. O dia 30 de outubro amanheceu, com a grandiosidade de um casamento papal. Os sinos de São Pedro ecoaram sobre as 7 colinas de Roma. Multidões aglomeravam-se nas ruas ao redor do Vaticano, ansiosas para vislumbrar a infame noiva. Dentro do Palácio Apostólico, Lucrécia foi preparada por uma dúzia de atendentes. Ela usava um vestido de seda cintilante bordado com ouro, brilhando como chama líquida sob as velas. Seu cabelo longo, claro e cuidadosamente trançado com pérolas caía sobre seus ombros em tranças intrincadas. Seu rosto estava pálido, empoado para mascarar a exaustão e o medo sob seus olhos. Quando ela olhou no espelho, não viu uma noiva, viu um sacrifício. A cerimônia foi realizada na Capela Papal, uma câmara afogada em paredes douradas e pinturas sagradas. Alexandre VI oficiou pessoalmente, sua voz retumbante enchendo o espaço sagrado, enquanto unia Alfonso e Lucrécia diante de Deus. Fileiras de cardeais de túnicas escarlates permaneciam rigidamente ao longo da capela, suas expressões cuidadosamente esculpidas em máscaras de devoção. Mas por trás de sua piedade praticada piscava algo mais: pavor. Cada um deles conhecia a reputação Borgia. Cada um deles sentia que o que testemunhavam hoje era apenas o prelúdio. Após a cerimônia, os convidados foram escoltados aos aposentos Borgia, salões resplandecentes com afrescos pintados por Pinturicchio, histórias de santos, heróis e mitos, estendendo-se pelas paredes, agora manchados pela devassidão que se aproximava. Mesas enormes transbordavam com javali assado, fazões ainda adornados em suas plumas, pilhas de frutas exóticas e taças de vinho dos melhores vinhedos da Itália. Cardeais, nobres romanos, emissários de Ferrara e cortesãos cuidadosamente selecionados enchiam o salão. Alfonso e Lucrécia sentavam-se à mesa principal, presos em uma celebração que já parecia irreal, como um baile de máscaras, ocultando algo mais sombrio por baixo. Em princípio, o banquete se desenrolou como qualquer festa nobre. Música suave de alaúdes e violas flutuava pelo ar. Brindes eram oferecidos, cumprimentos vazios trocados e diplomacia polida executada. Mas à medida que a noite se aprofundava, a atmosfera mudou. Alexandre, já corado de bebida pesada,
tornou-se mais alto, mais jubiloso. César, silencioso até então, lentamente se levantou e deu um comando sutil, com uma inclinação de cabeça. As portas maciças se fecharam com estrondo. Guardas assumiram suas posições. Ninguém sairia daquela sala. O que aconteceu a seguir rasgou a última fronteira restante, entre decadência e depravação. Ao sinal de César, as portas laterais se abriram, e 50 cortesãs entraram no salão, envolvidas em veludo e joias, mas incapazes de esconder o terror em seus olhos. Um silêncio caiu sobre o salão, espesso como fumaça. Então Alexandre se levantou de seu trono, sorrindo como se desvelasse uma obra-prima, e anunciou que o verdadeiro entretenimento estava prestes a começar. Ao comando de Alexandre, as cortesãs começaram a se despir, de cada camada de seda e veludo, deixando suas vestes deslumbrantes escorregarem para o chão de mármore, até ficarem completamente nuas diante da Assembleia. Uma catedral construída para oração, agora contemplava uma cena arrancada de um sonho blasfemo. Cardeais viraram suas cabeças, seus dedos trêmulos, traçando cruzes frenéticas sobre seus peitos. Alguns tentaram se levantar e fugir, mas os guardas nas portas se moveram para a frente, com mãos repousando em suas espadas, deixando inequivocamente claro que ninguém escaparia deste espetáculo. Alfonso só podia encarar, seu rosto congelado em uma máscara de descrença e repulsa. Lucrécia sentava ao seu lado, petrificada, suas lágrimas escorrendo silenciosamente, encharcando a seda de seu vestido de noiva. Suas mãos apertadas tão firmemente em seu colo que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então veio a próxima ordem do Papa. As cortesãs nuas foram ordenadas a dançar, entre as longas mesas de banquete. Servos acenderam candelabros enormes e as chamas lançaram sombras irregulares pelas paredes afrescadas. As mulheres se moviam pela luz tremeluzente como figuras espectrais, suas silhuetas torcendo-se pelas pinturas sagradas. Santos e anjos observando silenciosamente enquanto o Vaticano descia em ritual pagão. Mas Alexandre estava apenas começando. Em um ato criado exclusivamente para degradar, ele ordenou que trouxessem cestas de castanhas e as espalhassem pelo chão de mármore polido. As nozes rolaram entre os pés de convidados horrorizados, o som ecoando como trovão fraco. Então o Papa anunciou a próxima fase de sua depravação. As cortesãs deveriam rastejar de 4, entre as pernas de cardeais e nobres, para coletar as castanhas, como animais conduzidos a um concurso grotesco. A mulher que juntasse mais seria recompensada, com mantos de seda, joias de ouro e tesouros do cofre papal. A humilhação que se seguiu foi tão extrema que Johannes Burchard, endurecido por anos testemunhando os momentos mais sombrios do Vaticano, mais tarde escreveu que lutou para descrevê-la em palavras. 50 mulheres nuas rastejaram pelo chão sagrado do Vaticano, entre as túnicas de príncipes da igreja, enquanto Alexandre e César assistiam de uma plataforma elevada, rindo, apontando e fazendo apostas. Como se fosse uma apresentação barata em um bordel, não o coração pulsante da cristandade. Alguns cardeais jovens, bêbados e dominados pela loucura da noite, riram e aplaudiram. Outros curvaram suas cabeças, esmagados pela guerra, entre sua fé e seu terror do Papa. Alfonso sentava-se imóvel, incapaz de compreender que este pesadelo era parte de seu banquete de casamento, no próprio Vaticano, sob os olhos do homem que alegava falar por Deus. E Lucrécia, pobre Lucrécia. Seu vestido de noiva havia se tornado uma mortalha. Suas lágrimas haviam secado em uma expressão congelada de vazio. Ela sempre soube que seu pai e irmão eram capazes de coisas monstruosas, mas nunca imaginou que transformariam seu casamento em um ritual de danação. No entanto, mesmo agora, a noite não havia alcançado seu ponto mais sombrio. À medida que a meia-noite se aproximava e os relógios do Vaticano batiam 12, Alexandre finalmente declarou o fim do banquete das castanhas. As cortesãs nuas, exaustas, amontoavam-se em cantos com seus prêmios humilhantes. Vinho encharcava as mesas. Convidados sentavam-se congelados, metade bêbados, metade atordoados, completamente destruídos.
Alexandre, no entanto, estava lúcido, focado, determinado. E seu próximo comando silenciou o salão, tão completamente que se podia ouvir as velas crepitarem. Com uma voz pingando em autoridade, ele anunciou que o dever sagrado do matrimônio agora deveria ser cumprido. Mas o que ele ordenou a seguir esmagou o que quer que restasse de dignidade na sala. Ele proclamou que Alfonso d'Este deveria provar o casamento, e com Lucrécia não uma vez, mas 3 vezes, e não em privado. Cada testemunha presente deveria permanecer no lugar para verificar que a união fosse selada irrevogavelmente, diante tanto da igreja quanto do mundo. O salão desceu em silêncio horrorizado. Até César, cujo nome era sinônimo de brutalidade, olhou afiadamente para seu pai, pego de surpresa pela pura audácia do decreto. Alfonso se levantou lentamente, seu rosto drenado de toda a cor. Ele era um príncipe criado em ideais de honra e dever, mas cercado agora pelos homens armados de César, suas mãos agarrando os punhos de suas espadas. Ele entendeu que não havia como recusar este comando. Ele se virou para olhar Lucrécia. Ela tremia como um pássaro preso sob a sombra de um predador. Seus olhos estavam vazios, seu espírito já destruído, além do ponto de resistência. Seus lábios se moviam, mas nenhum som escapava. Sob o olhar assassino dos guardas e o olhar expectante do Papa, Alfonso não tinha escolha. Ele escoltou Lucrécia em direção a uma câmara adjacente, um quarto normalmente usado para receber diplomatas, agora transformado em câmara nupcial mobiliada. As portas permaneceram completamente abertas, sem privacidade, sem humanidade. Aqueles que não haviam fugido foram forçados a permanecer na sala externa, com visão completa do que estava prestes a acontecer. O que se seguiu não foi uma união, foi a destruição de 2 seres humanos. Testemunhas encaravam em silêncio atordoado. Alguns sussurravam orações desesperadas. Outros choravam silenciosamente. Até as cortesãs, vítimas de sua própria degradação, desviavam o olhar em luto. E enquanto a noite se arrastava, e a ordem horrível do Papa se desenrolava passo a passo, uma única verdade não dita encheu o Vaticano. Algo sagrado havia morrido naquele palácio, e Roma nunca mais seria a mesma. No momento em que a noite se arrastou até suas horas finais, Lucrécia havia escorregado para um estado além da exaustão, além do medo. Sua mente, desesperada para sobreviver, havia se separado do pesadelo se desenrolando ao seu redor. Ela se movia mecanicamente, sem pensamento, como se seu espírito tivesse fugido de seu corpo para escapar do horror que não podia mais combater. Então, quando a primeira luz pálida da alvorada penetrou pelas janelas dos aposentos Borgia, o Papa Alexandre VI emitiu o comando para o 3º e último cumprimento de seu decreto monstruoso. César estava presente novamente, observando friamente, supervisionando cada detalhe, com o mesmo desapego clínico que usava no campo de batalha. Quando a aprovação foi concluída, ele anunciou triunfantemente que o casamento estava agora selado 3 vezes, consumado aos olhos tanto da igreja quanto da lei, impossível de desafiar ou desfazer. Alexandre VI ergueu sua taça de vinho em satisfação, sorrindo como se a noite não tivesse sido nada mais do que uma celebração extravagante, em vez de uma descida ao abismo moral. O que restou na sala foram os sobreviventes, uma coleção de almas destruídas. Cardeais que haviam entrado no apartamento envolvidos em escarlate, como servos de Deus, agora permaneciam como testemunhas involuntárias de uma atrocidade que nunca poderiam confessar. Seu silêncio, sua inação, os havia tornado cúmplices. Quando o sol nasceu completamente sobre Roma, revelou devastação. Jarras de vinho vazias, castanhas esmagadas no chão de mármore, cortesãs exaustas enroladas em cantos, guardas parados como estátuas com olhos baixos. Na câmara adjacente, Lucrécia jazia completamente imóvel, olhando para cima como se o teto em si estivesse a quilômetros de distância. Seu corpo permanecia no quarto, mas seu espírito estava em outro lugar, em algum lugar inalcançável. Alfonso sentava-se à beira da cama, tremendo violentamente, seu rosto enterrado em suas mãos. Nada em sua vida, nenhum campo de batalha, nenhuma ameaça política,
jamais o havia despedaçado como aquela noite. Não havia vingança poderosa o suficiente para restaurar o que lhe havia sido tomado. Dentro de dias, ele deixou Roma silenciosamente, destruído além do reparo, retornando a Ferrara com um silêncio que carregaria pelo resto de sua vida. Nenhuma vez ele jamais falou daquela noite novamente. A história não pôde ser contida. Notícias do banquete se espalharam como uma praga. Sussurros nas ruas romanas se transformaram em murmúrios por toda a Itália, depois explodiram em relatórios enviados para cortes em toda a Europa. Embaixadores escreveram cartas codificadas. Padres falaram em avisos velados. Nobres leram os despachos em descrença atordoada. O enviado veneziano escreveu famosamente: "O que aconteceu no Vaticano ultrapassa até as imaginações mais sombrias da Roma antiga." Ele declarou que o Papa havia desgraçado não apenas sua filha, mas toda a Igreja. Os Borgias já eram temidos antes, mas agora eram vistos como a própria personificação da corrupção. Em mercados e tavernas, pessoas baixavam suas vozes ao pronunciar seu nome, como se a própria família pudesse ouvir seus sussurros. Por toda a Europa, pregadores aproveitaram o conto como prova da podridão moral de Roma. Entre eles estava um monge, que logo mergulharia a igreja em tumulto. Martinho Lutero. Anos depois, ele citaria o banquete Borgia como símbolo de tudo que estava envenenado dentro do Vaticano. Enquanto isso, Johannes Burchard, o único homem que testemunhou tudo do começo ao fim, registrou tudo em seu diário. Suas mãos haviam tremido enquanto escrevia. Ciente de que seu relato poderia ou desaparecer sob sigilo do Vaticano, ou um dia permanecer como o testemunho mais condenatório, já escrito sobre a Igreja, Lucrécia Borgia nunca escapou da sombra daquela noite. Ela se mudou para Ferrara com Alfonso e tentou desesperadamente construir uma vida normal como duquesa. Ela financiou instituições de caridade, protegeu artistas, nutriu literatura e beleza. Mas aqueles que a viam em particular descreviam a mesma coisa: uma tristeza persistente, uma melancolia silenciosa, olhos que haviam visto demais. Ela teve filhos com Alfonso, mas seu casamento, irrevogavelmente envenenado por aquela noite, era uma concha vazia. Eles viviam lado a lado, mas separados por uma ferida que nenhum humano poderia curar. Lucrécia morreu jovem, aos 39 anos, dando à luz seu 8º filho. Em seu leito de morte, ela pediu por um padre e orou até seu último suspiro. Suas últimas palavras registradas foram: "Estou pronta para ser livre finalmente." Liberdade, algo que lhe foi negado durante toda a vida. Alexandre VI morreu apenas meses após o banquete. Rumores sussurrando que o veneno, a ferramenta que ele usara tantas vezes, finalmente havia encontrado seu caminho de volta para ele. César Borgia, despojado de poder após a morte de seu pai, caiu em uma emboscada solitária na Espanha. Seu corpo foi mutilado e jogado em uma cova sem identificação, longe da grandeza para a qual acreditava estar destinado. Mas a noite de 30 de outubro de 1503 não morreu com eles. Tornou-se um símbolo, um ícone de corrupção tão severa e que alimentou as chamas da Reforma Protestante. Martinho Lutero e outros invocaram os Borgias repetidamente, como prova da decadência do Vaticano. A contra-reforma que se seguiu foi, em parte, uma tentativa de apagar a mancha desta família da história. No entanto, a verdade sobreviveu. Séculos depois, o diário de Burchard ressurgiu, arrastando o evento de volta à luz. Mesmo hoje, mais de 500 anos após aquela noite, o banquete das castanhas e a tripla vergonha permanecem como lembretes infames do que acontece quando o poder absoluto perde toda restrição. Isso nos adverte que os atos mais sombrios da humanidade são frequentemente cometidos nos lugares destinados a serem sagrados. A história da noite de núpcias de Lucrécia Borgia não é simplesmente história. É um espelho, um aviso, um lembrete de que o mal frequentemente prospera no silêncio. E lembre-se, o passado não está morto. Ele observa, ele adverte. O poder sem limites, a inocência destruída e um casamento que se tornou sinônimo de corrupção absoluta. Esta foi a noite em que o Vaticano tocou o inferno.
Obrigado por assistir. Até a próxima história sombria.